Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta é comentar as lições da CPAD do terceiro trimestre de 2025, com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Então, nesse trimestre, a CPAD está fazendo um estudo bíblico sobre a Igreja de Jerusalém, com base no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. E hoje a lição número 5, de 3 de agosto de 2025, com o tema Uma Igreja Cheia de Amor. E na introdução da nossa lição, hoje vou comentar Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, onde a Igreja de Jerusalém era uma igreja cheia do poder, cheia da unção, cheia de fé, mas principalmente cheia de amor. E que o que levou os discípulos a crerem que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, não foi somente os milagres, as suas pregações, foi o amor que ele vivia e demonstrava pelo ser humano. E esse amor refletia na Igreja de Jerusalém. E o tópico 1 da nossa lição, o amor manifestado na comunhão cristã. Essa palavra manifestado quer dizer algo que era naturalmente visto. Todas as pessoas notavam o amor na comunhão cristã dessa comunidade de fé, a Igreja de Jerusalém. E a parte 1 do tópico 1, o crescimento da Igreja cristã. O que começou com uma reunião de oração com 120 pessoas, depois do Pentecostes, se tornou uma grande multidão. Ali no capítulo 4, versículo 32 de Atos, diz que era uma multidão dos que criam na mensagem. Essa palavra multidão quer dizer uma grande quantidade de pessoas. Porque no Pentecostes, logo depois que Pedro pregou a mensagem da salvação, diz o texto que quase 3.000 almas foram batizadas. E ali em Atos capítulo 3, depois da cura do coxo, onde Pedro e João fizeram esse grande milagre ali na porta formosa do templo, diz o texto que quase 5.000 pessoas creram na mensagem. Quando nós olhamos os relatos bíblicos no número de pessoas, são homens. Então podemos entender que essa multidão de 3.000 e depois 5.000, tranquilamente poderia chegar a 15 ou talvez a 20.000 pessoas. Então o crescimento da igreja cristã era poderoso. Porque a mensagem pregada não era pregada com juízo, dizendo que Deus ia julgar e destruir as pessoas. A mensagem era pregada com amor. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. Parte 2 do tópico 1, os desafios do crescimento. A palavra desafio quer dizer um problema que exige esforço para resolver, algo que nos impulsiona também a crescer. Quando surge um desafio, mostra o quanto nós estamos preparados para resolver aquilo ou nos leva também a procurar melhorar para resolver aquela situação, aquele desafio. Então, o maior desafio de uma comunidade de fé é manter a unidade no propósito estabelecido por Deus. Para isso, a liderança tem que estar preparada para todo tipo de situação. Quando você lê as cartas de Paulo para as comunidades de fé, ali em Roma, ali em Corinto, em Éfeso, em Filipos, em Colossos, em Tessalônica, você vê as dificuldades que havia ali. Então Paulo tinha muitos problemas ali para orientar aquelas comunidades de fé. Quando ele escreve para Tito e para Timóteo, ele mostra para eles, os líderes da igreja, a importância deles estarem preparados para os desafios que ele tinha na sua comunidade de fé que iria seguir. Por exemplo, ele escreve para combater os falsos ensinos, como eles tinham que dar exemplo de vida, para escolher líderes aptos para cada função, para organizar a igreja, para um ensino consistente e prático da palavra, algo muito importante para os nossos dias também, e ter argumentos para os contradizentes. Então, um líder de uma comunidade de fé é algo poderoso, maravilhoso, é uma chamada muito linda, mas ele tem que estar preparado para os desafios que vão surgir, que o maior de todos, como eu já falei, é manter a unidade no propósito estabelecido por Deus. Parte 3 do tópico 1, vida interior. Em Atos capítulo 4, versículo 32, diz que a multidão dos que criam era como um coração e alma. Esta palavra coração quer dizer o centro da vontade do ser humano.
E a palavra alma quer dizer a essência de vida. Então esta comunidade, esta igreja ali em Jerusalém, a união dela não era somente física, era na mesma vontade e essência do viver, proporcionando uma comunidade de fé unida em Cristo. Então não era simplesmente membros com uma carteirinha que praticavam ali, frequentavam os cultos, as reuniões, visitavam, não. Era um grupo unido, coeso, com o mesmo coração, isso é, com a mesma vontade e com a mesma alma, isso é, a mesma essência de vida. Então isso tornava realmente o corpo de Cristo. Unia todo esse grupo, era o amor, o mesmo amor que Cristo viveu pelos discípulos, posteriormente se tornaram apóstolos. Esse amor os apóstolos viviam com esta comunidade de fé. Tópico 2 da nossa lição: o amor como manifestação da graça. Então a maior manifestação, isso é, tornar algo visível da graça de Deus, é o amor. E a parte 1 do tópico 2, a graça como manifestação do Espírito. Em Atos capítulo 4, versículo 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos eram aqueles enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, homens preparados para pregar as boas novas. A palavra testemunho quer dizer mártir, alguém que vai até as últimas consequências para levar a mensagem. Então esses homens, esses apóstolos, esses enviados, iam até as últimas consequências. A vida deles não era nada para levar a mensagem do Evangelho. E eles testemunhavam a ressurreição, isso é, Jesus se levantando dos mortos para justificação do ser humano. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas é: Jesus morreu pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, e ressuscitou para nos justificar, isso é, nos tornar inocentes diante de Deus. Isso é a pura graça, é a manifestação do Espírito Santo trazendo a graça de Deus para nós. E a parte 2 do tópico 2, a graça como favor imerecido. Por causa desse testemunho da ressurreição de Jesus, diz o texto ali em Atos 4:32, que havia abundante graça em todos, isso é, essa igreja de Jerusalém vivia a abundante graça do Senhor. Esta palavra abundante quer dizer algo poderoso, algo grande, algo majestoso. E graça, nós já sabemos, é um presente que nós não merecemos receber. Então, é um favor imerecido. Então esta igreja em Jerusalém vivia essa graça, esse favor imerecido. Isso é um ato maravilhoso de amor de Deus. E o resultado, o que era? Era o poder espiritual nessa comunidade de fé e o impacto da mensagem do Evangelho. Porque quando eles pregavam com amor, onde que o coração das pessoas era tocado, a vida das pessoas era tocada. E elas olhavam para si e viam que precisavam de um Salvador, onde que era apresentado Jesus Cristo para perdão dos pecados. Tópico 3 da nossa lição: a manifestação do amor na solidariedade cristã. Então, manifestação, como eu já comentei aqui, é algo que se torna claro, visível. Então, o amor é tornado claro, visível na solidariedade. Isso é um sentimento de empatia e apoio a alguém que está com dificuldades. Isso é um ato de amor. E a parte 1 do tópico 3, a busca pela equidade. A palavra equidade quer dizer reconhecer o direito de cada um, para que todos tenham a sua necessidade resolvida. Em Atos capítulo 4, versículo 34, diz que não havia entre eles necessitado, ali no meio desta comunidade de fé, na igreja de Jerusalém. Esta palavra necessitado é alguém que está com carência de alguma coisa. Então o amor nessa comunidade faz cada um olhar para o seu semelhante e ajudar da melhor forma possível. Onde que eles eram tocados pelo Espírito Santo através do amor de Deus, onde que ajudar não era simplesmente um ato obrigatório, temos que ajudar alguém. Quem tem mais ajuda aquele que tem menos, tudo isso é válido, mas o principal mover, o que movia o coração da pessoa para ajudar o outro, era o amor de Deus, onde que essa solidariedade cristã não era algo imposto, obrigatório, porque era feito com amor. Tudo que é feito com amor
Não há obrigatoriedade nisso, é feito porque Deus está nos colocando no coração. Esta igreja de Jerusalém vivia o amor na prática. Parte 2 do tópico 3, propriedade e compartilhamento. A palavra propriedade quer dizer algo que pertence a alguém, no caso, um dono. E a palavra compartilhamento é tornar comum, é mais do que repartir ou dividir, é colocar o que você tem ou vive para outra pessoa ter ou viver também. Na verdade, o compartilhamento ou compartilhar é um termo muito usado nos dias de hoje, onde você compartilha um vídeo ou uma mensagem. Você quer que a pessoa veja esse vídeo que você viu, você quer que a pessoa leia esta mensagem que você leu, você está compartilhando aquilo que você tem com a outra pessoa para ter a mesma experiência que você teve. Então, na igreja de Jerusalém, o amor levava as pessoas a venderem os seus bens e doavam para os apóstolos para eles repartirem segundo a necessidade de cada um. Por isso que era uma igreja, como eu já falei aqui, que tinha o mesmo coração e a mesma alma, porque as propriedades eram compartilhadas para as outras pessoas viverem o mesmo que aqueles que eram o dono viviam também. Parte 3 do tópico 3, um exemplo de voluntariedade. Quando Deus falou para Moisés, em Êxodo capítulo 25, que as pessoas doassem os materiais para construir o tabernáculo que ficou com eles no deserto, o texto diz que cada homem deveria trazer a sua doação voluntariamente. Esta palavra voluntariamente no texto hebraico quer dizer se colocando à disposição para uma guerra. Você é voluntário como se fosse um voluntário para uma guerra. Então entenda, é muito mais de, se eu quiser doar, eu dou, se eu não quiser, eu não dou. Você está se colocando à disposição para uma batalha. Então, a voluntariedade na igreja é uma forma amorosa de viver o cristianismo no material, se colocar à disposição para isso. Quando doamos na igreja ou para alguma pessoa necessitada, estamos colocando um propósito muito maior nos nossos rendimentos do que só manter a nossa segurança e conforto. Não é o valor, não é o quanto você dá, é o sentimento que você tem naquilo que você está dando. Jesus, quando viu aquela viúva doar apenas 2 moedas, ele viu o sentimento dela naquela oferta poderosa. Aquela oferta moveu o coração de Deus. Foi uma oferta muito, aos nossos olhos, insignificante, porque tinha pessoas doando muito mais ali. Foi muito mais poderosa. E o sentimento que havia naquela oferta moveu o coração de Deus. Não se sabe mais nada dessa viúva, mas eu creio no meu coração que Deus abençoou muito, muito na sequência. Você imagina, Jesus ali naquele lugar, vendo aquela mulher doar aquilo ali, ele declarou palavras poderosas na vida dela. O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, declarou palavras na vida daquela mulher. Então veja, quando você doa para alguém ou para a tua comunidade de fé, isso é muito mais do que simplesmente dar uma oferta. É um ato de amor em prol do Evangelho. Você está usando o teu material em prol do reino de Deus. E isso tem que ser feito, deve ser feito. Você tem que buscar esse sentimento de fazer isso com amor. Concluindo a lição número 5, uma igreja cheia de amor, entendemos que se o amor não mover as nossas atitudes dentro da comunidade de fé ou para em prol do nosso semelhante, seremos apenas pessoas que cumprem uma regra religiosa. Olha o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E olha o que Cristo falou no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 1 em diante. Guardai-vos de fazer esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão, isso é recompensa, junto ao vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres uma esmola, uma oferta, uma doação, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, os fingidos, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa dos homens. Mas quando tu deres uma oferta, uma esmola, uma doação, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Olha o nível do que Jesus está falando.
para que a tua esmola, a tua oferta, a tua doação seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, quando você abençoar a vida de alguém, quando você doar alguma coisa, seja por amor, como Paulo falou em Coríntios 13, mas também seja ocultamente, porque você está doando para o próprio Deus, em prol de outro ser humano. Aí o Senhor vai te recompensar publicamente. Entenda, você às vezes vê como pessoas estão prosperando e você não entende como é que está acontecendo na vida delas, é porque elas têm um coração generoso, elas dão sem esperar nada em troca. Dão para as pessoas, para cuidar, para abençoar a vida de pessoas. Então entenda, você quer ser abençoado? Abençoe, mas dê ocultamente, não faça para aparecer diante das pessoas. Dê com amor, de uma maneira oculta, e Deus é que vai abençoar a tua vida. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esse breve comentário aqui da lição número 5 da CPAD do terceiro trimestre de 2025. No próximo final de semana estarei aqui comentando a lição número 6 com o tema Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Fiquem todos na paz, Deus abençoe, tchau.